Olá pessoal, mais uma vez, mais um encontro das nossas aulas da disciplina Eletricidade 1, Eletricidade Básica. Nós somos o CETEC, o Centro de Especialização Técnica da cidade de Jacobina. Nós estamos na aula de Eletrotécnica e Eletromecânica e vamos dar continuidade ao nosso curso, não é isso? Vamos dar continuidade às nossas aulas que a gente vinha no decorrer já falando. Já falamos de eletrização, já falamos do processo de eletrostática, já falamos de corrente elétrica. Hoje a gente vai falar de uma situação que é força elétrica, tá? A força elétrica que é existente entre duas cargas. Bom, mais uma vez, tá aí, eu sou o professor Márcio Rogério, do CETEC, Centro de Especialização Técnica de Jacobina. Galera, vamos dar início ao nosso processo falando um pouco sobre um cidadão, um cara que tem uma grande influência pra gente aqui, tá? Quando a gente vai falar de eletricidade, a gente tem que falar desse cara aqui, tá bom? Então vamos falar de Lei de Coulomb, tá? A Lei de Coulomb é o que a gente vai falar a partir de agora. Então a gente vai falar um pouco desse cara que teve uma grande influência para o processo eletrostático, para o processo de eletrização dos corpos. A eletricidade se passa por esse cara também, tá? Em 1785, o francês Charles Auguste Coulomb, ele pegou uma balança de torção para medir a relação de cargas elétricas dentro de um corpo. E aí que até hoje é conhecida como a Lei de Coulomb. Coulomb ou Coulomb, tá? Como a gente preferir falar. Esse cara foi um dos responsáveis pelo processo de eletrização de corpos, da entender eletrização. Não que ele é responsável pela criação, mas esse francês foi ele que descobriu que, através da sua balança de torção, que é esse sistema aqui, que os dois corpos de cargas diferentes, eles podem ter uma força de atração e dois corpos de cargas iguais podem ter força de repulsão. E essa quantidade de força ele descobriu através dessa balança aí de torção, onde nós temos aí os corpos Q1 e Q2 aí embaixo. Esses corpos sofrendo as forças de atração ou repulsão nos dava um valor medido no seu fio de torção. E aí foi descoberto essas forças, tá? Vamos botar aqui fazer um comparativo, talvez esdrúxulo, mas que dê pra gente entender. Quando a gente pega dois ímãs, não é o mesmo processo, apesar que o ímã, a gente vai falar de magnetismo depois, vai falar de eletricidade junto com magnetismo também, mas aqui o processo não é o mesmo, tá? Imagina dois ímãs com lados opostos, e aí você aproxima um ímã do outro. Sem você perceber, você vai ver que uma força está puxando esses dois ímãs. Mas se a gente pega os dois lados que são de mesmo polo e você tenta aproximar um ao outro, você não consegue. Por quê? Porque existe uma força que impede. Pegando isto como exemplo, a gente vai chamar isso de força eletrostática, tá? Então a gente pega isso como exemplo. A lei de Coulomb estabelece uma relação que existe entre os módulos, ou seja, os valores, tá, de duas cargas puntiformes. Só dá um adendo aqui. O que são puntiformes? As massas são desprezíveis para a gente, tá? Não vai interessar as massas da gente. A massa dessas esferas não importa. Bom, então se a gente pegar o valor dessas duas cargas Q1 e Q2 e a distância entre elas, haverá uma força de relação ou de atração, se for de cargas diferentes, ou de repulsão, se for de cargas iguais. A intensidade dessa força de interação
ou de atração ou de repulsão entre essas duas cargas, ela é diretamente proporcional ao produto das quantidades de cargas. Epa, o que isso quer dizer? Olha, observa aí, ó, diretamente. Carga 1, produto das cargas, quer dizer o quê? Uma carga vezes a outra. Quando a gente aumenta a carga, consequentemente a gente aumenta a força. Se a gente diminui a carga, consequentemente a gente diminui a força, que é de atração ou de repulsão. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Se a gente tem duas esferas e a gente aumenta a distância entre essas duas esferas, a força vai ser menor. Se a gente aproxima mais essas duas esferas, coloca uma bem próxima da outra, o que é que vai acontecer com a força? Se a gente aproxima, a força vai ser, diminui a distância, aumenta a força, tá? É inversamente proporcional. E aí a gente vai ter a nossa expressão matemática, que é a seguinte expressão. F, que é força, é igual a K0, ou K, vezes Q1, que é a carga de uma esfera, de uma placa, de uma chapa, de alguma coisa, vezes a carga da outra, dividido pela distância que separa os meios. Calma que a gente vai explicar detalhe por detalhe, tá? A gente não vai estar passando ao léu, não. Leia a fórmula de novo, Márcio, por favor. Vamos lá. Força é igual a K, que é uma constante eletrostática. Nesse caso, a gente vai usar o do vácuo, que é bem próximo do ar. Q1, uma carga. Q2, a segunda carga. E D ao quadrado quer dizer o quê? A distância que a gente está separando uma carga da outra. E qual é o valor desse Q, rapaz? Essa constante eletrostática é quanto? Lembrem, galera, K0 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton, que quer dizer força, né? Vezes metro ao quadrado. Então, se a gente está falando de metro ao quadrado, a gente precisa entender que a distância é medida em metros por Coulomb quadrado. Coulomb é o quê? As cargas elétricas. Então, Q1 é medido em Coulomb, Q2 é medido em Coulomb. A distância sempre tem que ser em metros. Então, quando a gente for fazer algumas atividades, eu tenho exemplos aqui para a gente fazer mais tarde. Vocês vão observar que a distância sempre tem que ser medida em metros. E esse valor de quê? Sempre 9 vezes 10 elevado a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Então a gente sempre vai usar esse valor. Precisa colocar tudo isso? Não. Basta colocar 9 vezes 10 elevado a nona. Certo, gente? Bora lá. Outra situação para a gente estar falando aqui agora, tá? Continuando falando de força elétrica, a lei de Coulomb. As características da força entre duas cargas pontuais. Então a gente precisa entender essas características. Quais são as características? Direção e sentido. Vamos lá. Considere duas cargas pontuais, Q1 e Q2. Elas estão separadas por uma distância D. A gente observa que as setas estão em sentidos contrários, né? Ou seja, elas estão se afastando uma da outra. Vocês estão entendendo? Que a de Q1 a seta está para a esquerda, a de Q2 a seta está para a direita. Ou seja, estão se afastando. Se estão se afastando, é força de repulsão. Quer dizer o quê? Que todas as duas têm a mesma carga. Ou as duas têm cargas negativas, ou as duas têm cargas positivas, tá? Então, qual é a direção da força? A direção ela pode ser horizontal ou vertical. Então, quando a gente fala aí,
Ó, a direção é a mesma direção da reta que passa Q1 e Q2. Então, elas vão ter sempre a mesma direção. Ou a direção horizontal, ou direção vertical, ou direção diagonal. E os sentidos da carga? Bom, sentido, se são cargas de sinais opostos, a força é atrativa. Cargas de mesmo sinal, a força é repulsiva, tá? Vamos sempre estar lembrando isso daí. Cargas de mesmo sinal, repulsiva. Cargas de sinais opostos, atrativas. Agora a gente vai ver módulo. Aqui a gente vê a direção horizontal ou vertical, o sentido atrativa ou repulsiva, sentido oposto é atrativo, sentido igual é o quê? Repulsivo. E o módulo a gente vai representar da seguinte forma. O que é módulo? Módulo é o resultado, o valor dela, tá? Porém, esse valor sempre o resultado em positivo. Observa que Q1 e Q2 estão escritos em módulos, duas barrinhas. O que quer dizer essa barra? Que as respostas, os valores que a gente vai colocar aí, sempre tem que ser valores positivos. Então, se a gente achar uma questão onde a carga for uma carga negativa, vocês coloquem aí o valor positivo, porque qualquer valor que estiver entre essas duas barrinhas determina para a gente que é um valor positivo. Beleza, gente? Bom, aqui tem outra situação para a gente entender, certo? Corpos de sinais positivos. Quais são? A gente chamava de quê? De prótons, não é isso? Prótons têm carga positiva, né? Elétrons têm carga negativa. E qual é o valor de um próton? Um próton tem o valor de mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Esse é o valor de uma carga de próton, tá, galera? Se eu perguntar a vocês qual é o valor de um próton, mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que mais? Porque o próton tem carga positiva. O elétron ele tem o mesmo valor do próton, porém o elétron ele é de carga negativa. Dá para a gente entender a diferença, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb para qualquer um dos dois. Porém, o próton é positivo e o elétron ele é negativo. Só firmando aí as interações. Observa, nós temos em cima duas cargas negativas. Qual é o sentido? Afastamento, repulsão. Porque cargas de mesmo sinal, todas as duas são negativas. Se são negativas, elas vão repelir, tá? Duas de cargas diferentes, uma negativa e a outra positiva. O que acontece? Como elas são de cargas negativas e positivas, cargas diferentes, elas vão sofrer atração. O sentido é o quê? De atração. Cargas diferentes, eles têm atração. O exemplo de baixo, a gente tem duas cargas positivas. Cargas positivas é o quê? Qual é o sentido? Repulsão. Se as duas cargas são iguais, eles vão repelir. Se as duas cargas são diferentes, haverá um processo de atração. Pega os caderninhos de vocês e vamos começar a notar uma situação aqui que é extremamente importante, tá? O que é, Márcio?
são esses valores, galera. Microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. São submúltiplos de partículas menores. Por exemplo, o que é o microcoulomb? O microcoulomb, ele representa esse 1, e aí tem esse Uzinho, tá? Que é igual a 10 a menos 6 coulomb. Certo? Toda vez que vocês encontrar esse Uzinho, deixa eu pegar a canetinha aqui e mostrar para vocês. Ele vale quanto? Vocês vão substituir isso por 10 a menos 6. É como se tivesse algo 1 milhão de vezes menor. Vamos dividir por 1 milhão de vezes. Nanocoulomb. Quando vocês encontrar esse N, é a simbologia de algo que é 10 a menos 9. Ou 1 bilhão de vezes menor. Qual é o outro? Picocoulomb. Esse Pzinho aqui representa pra gente o quê? Que é 10 elevado a 12 vezes menor. Tá? Então observa. Um microcoulomb, a gente vai encontrar atividades, vocês vão encontrar exemplos, outras situações que a gente for falar mais adiante, vocês vão encontrar isso de micro, nano e pico. Um micro equivale a 10 a menos 6 alguma coisa. Como a gente está falando aí de coulomb, um microcoulomb é 10 a menos 6 coulomb. Um nanocoulomb, 10 a menos 9 coulomb. E um picocoulomb, 10 a menos 12 coulomb. Certo, gente? Bom, a gente precisa graficamente entender aqui algumas soluções, tá? A gente percebe que quando a distância ela aumenta pelo gráfico, a sua força diminui. Porque a distância e a força ela é inversamente proporcional ao quadrado, tá? Bom, o que isso quer dizer? Deixa eu apagar aqui para ver se a gente consegue entender melhor. Ó, quando eu tenho para uma força F, eu vou ter uma distância D. Se eu dobrar a distância, a força vai ser quantas vezes menor? Eita, deixa eu... tentar fazer aqui direitinho, para que a gente possa entender. Ó, para essa distância aqui, a força vai ser igual a 4. Se eu dobro a distância, se eu for dobrar a distância, na equação a gente vê que a distância é ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é igual a quanto? É igual a 4. Então, se eu dobro a distância, a força vai ser 4 vezes menor. Se eu triplico a distância, a força vai ser quanto? Porque a equação é d ao quadrado. Se eu triplico a distância, se eu for colocar 3D, 3 ao quadrado é igual a quanto? Igual a 9. Então, a força vai ser 9 vezes menor. O quanto que eu vou aumentar a distância, eu levo ao quadrado, que a força vai ser menor do que esse valor. Tá? Vamos lá. Bom, mais uma vez aqui a nossa equação. E aí eu coloquei aqui só algumas situações para a gente estar memorizando isso, certo? Pronto. F é igual a K0, Q, vezes Q1 vezes Q2, dividido por R ao quadrado ou D ao quadrado. Tá? Como vocês quiserem fazer, ou D ou R. K é a constante eletrostática. Q1, a carga elétrica da primeira partícula em módulo. O que quer dizer em módulo? Sempre coloca positivo. Q2, a carga elétrica da partícula 2 também em módulo. Ah, mas na pergunta vem falando que elétrons é uma carga negativa. Mas aí na equação a gente coloca positiva. E R, a distância que a gente separa uma partícula da outra.
Vamos ver como é que a gente aplica isso daí? De que forma que a gente vai aplicar? Bora lá. Duas barras metálicas carregadas com cargas de 3 e 5 microcoulomb. Lembra do que é microcoulomb? Isso, 10 a menos 6. Então aí as cargas de 3 vezes 10 a menos 6 coulomb e 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Elas estão separadas por uma distância de 12 centímetros uma da outra. Qual é a força existente entre essas duas barras? Galera, vamos lembrar aqui o seguinte, ó. Pegar minha canetinha. Aqui, microcoulomb, né? Então 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. E aqui 5 vezes 10 a menos 6. Eu lembro que eu falei que a distância sempre em metros? Então 12 centímetros é igual a 0,12 metros. Deixa eu fazer de novo. 0,12 metros. Como é que se faz? Como é que eu sei que é 0,12? Vou fazer o seguinte, ó. Quantos centímetros são? 12. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, 12 dividido por 100 dá 0,12. Ok? Então, vamos lá. Eu já deixei aqui tudo prontinho para vocês. K0 é igual a Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Lembra que eu falei quanto é o K0? 9 vezes 10 elevado à nona. Qual é o valor da carga 1? 3 microcoulombs. Olha lá no lugar de Q1, ó. No lugar de Q1 aqui a gente tem quanto? 3 microcoulombs. No lugar de Q2, quanto é? 5 microcoulombs. E a distância, quanto foi que a gente achou? 12 centímetros está na pergunta, mas a gente vai usar em metros, 0,12 metros. Porém, galera, não esqueçam do quadrado, viu? Tem que elevar ao quadrado. Bora lá. O que é que a gente vai fazer? Aqui eu vou permanecer, ó. Agora vamos pegar aqui, acompanhe, ó. 3 vezes 5, quanto é? 15. Pega a calculadora de vocês aí, tira uma prova. Não é isso? 3 vezes 5, 15. Ô, Márcio, e esse 10 a menos 12 aí é de quê? Aí a gente volta para a matemática, onde aqui a gente tem uma multiplicação de potências com bases iguais. O que é que a gente faz com isso? A gente repete a base e soma os expoentes. Menos 6 com menos 6 dá quanto? Menos 12. Volta e bora fazer. 3 vezes 5, 15. Vezes 10. Da onde esse menos 12? De menos 6 mais menos 6. Menos 6 com mais menos 6 fica menos 12. E agora, observa que aqui a gente repete, ó. O que é que a gente vai fazer agora? 0,12 ao quadrado. 12 vezes 12 dá quanto? 0,0144. Da onde esse 0,0144? De 0,12 vezes 0,12. Certo, gente? E agora? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. O que é que a gente vai fazer? Vamos juntar o valor de K com esse valor aqui. 9 vezes 15 dá quanto? 135. E da onde tem esse menos 3, Márcio? Deixa eu apagar aqui. Esse menos 3 vem daqui, ó. 9 vezes 10 elevado à nona e 10 elevado à nona e 10 a menos 12. Multiplicação de potências de bases iguais. O que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. 9 menos 12 dá quanto? Menos 13. Vamos fazer tudo de novo? 9 vezes 15, 135.
9 menos 12 menos 3. Beleza? E agora, o que é que tem que fazer? Só nos resta dividir. 135 dividido por 0,0144. Isso vai dar mais ou menos... Opa, deixa eu apagar aqui. Vai dar 9,375 vezes 10 a menos 3. Como é menos 3, 1, 2, 3, a vírgula fica 9,375. Beleza, gente? Pronto. Então, só a gente seguir adiante. Vamos ver outro exemplo? Vou botar até com valores iguais, mas agora eu vou botar duas perguntas. Duas esferas, antes neutras, foram carregadas eletrostaticamente com carga de menos 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 6. Observa que agora é negativa uma e positiva a outra, tá? Menos 3 e a outra é 5. Elas estão separadas por uma distância de 15 centímetros, que é 0,15 metros, tá? Só dividir 15 por 100, pega a calculadora aí, bate aí, 15 dividido por 100 dá quanto? 0,15. Que tipo de força e qual o seu módulo existente entre essas duas esferas? Bom, que tipo de força dá para a gente saber aqui agora. Como? Simples. Uma é negativa e a outra é positiva. Atração ou repulsão? Atração. Desculpa a letra, viu, galera? Escrever aqui é meio complicado. Por que atração? Porque são de cargas diferentes. Uma é negativa e a outra é positiva. Negativa com positiva, o que é que a gente faz? Atrai. Beleza? Agora vamos encontrar o módulo dela, tá? O desenho que a gente tem aí, eu fiz até de uma forma diferente, mas espero que dê para vocês entenderem. Ó, K0, 9 vezes 10 elevado a nona. Carga 1, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Carga 2, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tracinho de divisão. Dividido por quanto? Pela distância ao quadrado. Qual é a distância? 0,15 ao quadrado. Deu para entender, pessoal? K0, 9. Carga 1, 3 vezes 10 elevado a 5. Carga 2, 5 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância, que é o quadrado, qual é a distância? 0,15. Bom, agora a gente vai fazer o quê? Sabe o que a gente fez? Pegar a canetinha aqui. 9 vezes 3 dá quanto? 27. Estou fazendo de uma forma diferente, mas qualquer forma que você fizer vai dar resultado, tá? E o 5 vezes 10 a menos 6 permaneceu. 0,15 ao quadrado é 0,15 vezes 0,15, que dá quanto? 0,0225. Vamos repetir? Vou apagar aqui. Fizemos 9 vezes 3, que dá 27, certo? Permanece, permanece. 0,15 ao quadrado é 0,15 vezes 0,15, que dá 0,0225. Tá, e esses expoentes aí que eu não estou entendendo? Observa que aqui a gente tinha um 9, né? E aqui a gente tem um menos 5. Como é que a gente faz a operação? 9 menos 5 dá quanto? 4. Pronto. Fica 27 vezes 10 elevado à quarta, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 0,0225. Deixa eu apagar aqui, para a gente entender. Pronto, a expressão agora, a gente não tem mais essa parte aqui. O que a gente vai fazer agora?
vamos pegar aqui, ó, 27 vezes 5 dá 135. E, Márcio, e esse menos 2 vem da onde? Olha, primeiro vamos só lembrar que aqui foi repetido, viu? E esse menos 2 vem da onde? Observa que o expoente a gente tem 10 elevado à quarta e 10 elevado a menos 6. Se é multiplicação de potências de bases iguais, o que é que a gente faz com isso daí? Isso, a gente soma. Então, 4 mais menos 6, mais com menos. Quanto é mais com menos? Menos. Então, vai ficar como aqui? Opa! 4 menos 6. Quanto é 4 menos 6? Fica aqui menos 2. Então, esse 135 vezes 10 elevado ao quadrado, na verdade, é aqui em cima. Porque esse 125 vezes 10 elevado ao quadrado, esse é o quadrado porque é 4 com menos 6. Deixa eu apagar aqui agora. Bom, aqui eu estou entendendo que esse 135 vezes 10 ao quadrado é daqui. Mas da onde apareceu esse 2,25 vezes 10 elevado ao quadrado? Observa aqui, gente, ó. 0, 0, 2, 2, 5. Desculpa os números, pessoal. Certo? Eu vou colocar, tirei a vírgula daqui e vou botar a vírgula aqui, ó. Para ele ficar escrito como 2,25. Já que eu tirei esses dois números daqui, eu vou adicionar eles aqui, ó. Vamos fazer de novo? Deixa eu apagar. Vamos fazer com cuidado aqui. Tá? Porque eu sou muito ruim nessas canetinhas. 0,2. Opa. Vou fazer novamente. Só um minuto. 0,0225. Então, para facilitar meu cálculo, vai ficar 2,25 vezes 10. Observe que a vírgula que eu coloquei entre os dois números 2, aqui, ó. Daqui para cá a gente tem dois números. 1, 2. Então eu coloco o 2. Porém, se você quiser usar esse valor aqui, você pode usar. Vai dar a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente vai dividir aqui 135 vezes 10 elevado ao quadrado por 2,25, 135 dividido por 2,25 dá quanto? Vai dar 60. Aí o 2 daqui, que é positivo, com 2 negativo daqui, negativo com positivo, perdão, negativo com negativo, eles anulam. Então ele fica 60 newton, que é o valor total. Deixa eu apagar aqui. Mais um exemplo para a gente fazer aqui. 2 prótons estão flutuando sobre um campo elétrico com a distância de 0,5 vezes 10 elevado a menos 10 ao quadrado. Esse aí não precisa a gente transformar nada, tá? Porque a distância já está em metros. Só que não tem os valores da carga. Não, né? Vocês lembram que eu falei qual é o valor de uma carga de um próton? Vamos voltar aqui. Aqui, o próton vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então é só a gente ir para lá, ó. 2 prótons. Cada próton vale quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. Estão separados por uma distância de quanto? 0,5 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Já está tudo garantido aí. Agora é só a gente transformar a fórmula. K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Qual é o valor de K? 9 vezes 10 elevado a nona. Pega a canetinha. Olha aqui o valor de K. Qual é o valor de Q e Q? Como são 2 prótons, prótons vale quanto?
1,6 vezes 10 elevado a menos 19. São os dois iguais. Então, são as duas cargas aí. E a distância, ela já está em metro, ó. 0,5 vezes 10 elevado a 10 ao quadrado, porque a gente precisa da fórmula. E agora o que é que a gente faz? Só multiplicar tudo, ó. 9 vezes 1,6 vezes 1,6 dá quanto? 23,04. E aqui a gente tem, ó, 9 positivo mais menos 19. 9 com menos 19 ele fica menos 10. Menos 10 com menos 19 ele fica quanto? Menos 29. E aqui o 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. E esse menos 10 aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Menos 10 vezes o expoente, que é 2. Que aí vai permitir para a gente quanto aqui? Menos 20. Não vamos levar ele ao quadrado, viu? A gente vai multiplicar pelo número de fora. E agora o que é que sobra para a gente? Deixa eu apagar. 23,04 dividido por 0,25 vai dar 92 vezes 10. Menos 29 com menos 20 dá menos 9. E aí, se eu for diminuir aqui para 9,2, eu vou ter que aumentar aqui e fica menos 8. Ok, galera? Até a próxima aula. Um abraço para todo mundo. Cheiro no coração e até o próximo conteúdo. Valeu, pessoal!